Muito ruim. Havendo quórum, declaro aberta a 14ª sessão ordinária de 2019 e solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Não. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar funcionários da Câmara, munícipes aqui presentes nessa noite, a todos que nos escutam pela TV Câmara, nos assistem pela TV Câmara, e também aqueles que nos acompanham pela rádio comunitária de nossa cidade. Desejo a vocês uma excelente noite e que possam ficar conosco nessa reunião, acompanhando os nossos trabalhos. Passamos a leitura, discussão e votação da ata 025 da 13ª sessão ordinária do dia 10 de junho de 2019, pelo secretário vereador Éder. Às 19 horas do dia 10 de junho de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal de Itanhandu, teve início a sessão ordinária de número 13 da legislatura, sob a presidência de Sua Excelência, senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, e com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão, com a leitura, discussão e votação da ata número 22. A ata foi aprovada de forma unânime. Leitura, discussão e votação da ata número 23, também aprovada de forma unânime. Primeiro expediente, com a leitura dos requerimentos 32, 33, 34 e 35. Leitura das moções de 23 a 26. Indicações do número 142 a 155. No segundo expediente, a palavra foi cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos eles e demais assuntos tratados na sessão encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara e também podem ser acessados através do portal da Câmara. Prosseguiu com a ordem do dia, com a discussão e votação do projeto de lei complementar número 5, e o projeto foi aprovado também por unanimidade dos presentes. O presidente Cleberson José Guimarães Gonçalves, não havendo vereador a se manifestar nem assunto a tratar, convoco a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo 17 de junho de 2019. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim, Éder de Almeida Pinto Benício, secretário da mesa, a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Sala das sessões, 10 de junho de 2019. Os vereadores que estão de acordo com a ata, por favor, permaneçam como estão. Passando ao primeiro expediente, com a leitura de um requerimento. Itanhandu, 17 de junho de 2019, requerimento número 36. Autoria de Paulo Henrique Pinto Monteiro. O vereador vem por meio deste requerer informação sobre onde aconteceu o erro e qual a razão de tal erro ter acontecido. Razão de tal erro ter acontecido de acordo com o informado no ofício 35 de 2019, encaminhado pela Secretaria de Educação ao setor contábil da Prefeitura Municipal. O ofício 35 de 2019 está em anexo. O requerimento se faz necessário para esclarecimento e estudo. Iniciando discussão e votação, como voto o vereador Éder. Aprovo. Vereador Bani. Aprovo. Vereador José Aldair. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, caros colegas vereadores. Esse ofício 35, é possível fazer a leitura dele também, por gentileza? Com certeza. Ofício número 35 da Secretaria Municipal de Educação. Prezado senhor, pelo presente informamos a Vossa Excelência que houve um erro na contagem dos alunos que utilizam o transporte escolar no ano de 2018. A quantidade a ser considerada é a seguinte: alunos transportados em ensino infantil, 320. Alunos transportados no ensino fundamental, 417. Segue anexo uma planilha, em resumo, por escola dos alunos considerados, bem como a lista nominal dos referidos alunos transportados. Sem mais para o momento, despeço-me. Perfeitamente. Muito obrigado, senhor secretário. Caro presidente, esclarecido as razões e pelo que contém no ofício, no requerimento do novo colega vereador Paulinho, concordo com tal requerimento. Vereador Jefferson Rubens.
Aprovo. Vereador Luiz Cláudio. Presidente, eu quero sugerir, a não ser que possa ser esclarecido de pronto pelo autor do requerimento, se o ofício responde que houve um erro em 2018 e como eu imagino que as questões, ou acrescenta no requerimento, ou o senhor me responde agora. Quero saber se o município tem prejuízo do ponto de vista de receber recurso a partir do momento que o transporte escolar quase todo é custeado, né, por impostos e outras receitas, se pode incluir isso no requerimento, ou o senhor já sabe me responder isso aí, porque senão gostaria que acrescentasse lá. Colega vereador Luiz, muito pertinente o seu questionamento, e é por isso que eu peço essas informações, porque quando acontece um erro na contagem de alunos com base no censo, o município ou recebeu dinheiro a maior, ou ficou faltando, né? De acordo, porque o dinheiro que vem para o município sobre o transporte escolar é com base per capita. Então, aconteceu algum equívoco e, através desse requerimento, nós queremos saber a justificativa desse equívoco e pode ser acrescentado o seu questionamento no requerimento, se assim todos concordarem. Então, eu gostaria, né, que fosse acrescentado e aproveitasse a votação para que enviasse, né, juntamente com a resposta, o resultado da contagem de alunos com o respectivo repasse ao município do transporte escolar. Aprovo. Vereador Manuel Vicente. Aprovo. Vereador Paulo Henrique. Aprovo. Vereador Ferraz. Aprovo. Declaro aprovado o requerimento 036, passando à leitura de uma moção. Moção de parabenização número 27. Em sessão ordinária realizada nesta data, foi requerida pelo vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves e apresentada à mesa, ouvido o soberano plenário e dispensadas formalidades regimentais. Foi aprovada a moção de parabenização à Ótica Betel pelo aniversário de 10 anos em Itandu, uma empresa séria e comprometida com nossa cidade que gera emprego e renda e é especialista em qualidade de atendimento. Empresas como a Betel merecem sempre nosso reconhecimento. Sala das Sessões, 17 de junho de 2019, assinado por todos os vereadores. Uma portaria. Portaria número 19. Dispõe sobre pontos facultativos. A mesa da Câmara Municipal de Itandu, Estado de Minas Gerais, no uso de uma de suas atribuições legais, considerando que não haverá expediente na Prefeitura Municipal de Itandu nos dias 20 e 21 de junho de 2019, através do decreto número 3.867, de 31 de dezembro de 2018, considerando que o Legislativo necessita disciplinar a matéria, resolve: não haverá expediente na Câmara Municipal de Itandu nos dias 20 e 21 de junho. Sala de Sessões, 17 de junho, assina a mesa diretora. 3 indicações. Indicação número 156, de autoria de Elson Delfim Ramiro. Solicita que seja providenciada a colocação de manilhas na rede de esgoto do bairro Padre Chiquinho. Indicação número 159, de José Aldair Marinho. Solicita que seja feito o conserto do calçamento da rua Governador Valadares em frente ao imóvel número 427 no centro. Indicação número 160, também de autoria de José Aldair Marinho. Pedir à AMAG o levantamento topográfico da estrada com indicação das curvas de nível, extensão e demais informações necessárias para elaboração do projeto. Solicitar ao DR a elaboração do projeto com levantamento dos custos para a recuperação do trecho da estrada, com relação à estrada do Moinho. Senhor presidente, por gentileza, pediria ao secretário que desse, se pudesse, desde o início, que ficou sem sentido na interpretação aqui para os nobres, até por mim e por nobres colegas vereadores. O vereador que subscreve, visando contribuir para solucionar o problema da erosão, que é o deslizamento de terra no moinho, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito a seguinte indicação: pedir à AMAG levantamento topográfico da estrada com indicação das curvas de nível,
extensão e demais informações necessárias para a elaboração do projeto. Solicitar ao DR a elaboração do projeto com levantamento dos custos para a recuperação do trecho da estrada. Então, tanto a MAG quanto o DR podem auxiliar o município nas demandas acima sem haver necessidades de gastos. Muito obrigado. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo e iniciaremos agora o segundo expediente. Tempo esse em que cada vereador tem até 10 minutos para fazer as suas considerações, iniciando pelo vereador líder do governo, Manuel Vicente. Boa noite, senhor presidente, Éder, secretário, doutor Rafael, colegas vereadores, funcionários da Câmara, secretário Terê, Giba, ex-presidente, seu Pedro, dona Zezé, boa noite a todos, ouvintes da Terras Altas e internautas que nos acompanham. Bem, hoje eu tenho pouca coisa a dizer a respeito como líder. Eu gostaria só de falar com o Luiz, semana passada, como eu tinha anunciado, a licitação da passarela da próxima Santa Casa foi feita. Houveram 3 participantes, todos de fora da cidade, ninguém. Teve um vencedor de São José dos Campos, mas as outras 2 empresas entraram com recurso lá. Eles têm até 5 dias para responder, para confirmar se é essa empresa mesmo ou se vai ter uma disputa ainda, certo? E gostaria de falar das estradas. A patrol da MAG está fazendo sentido Mato Dentro agora, Bom Sucesso, Mato Dentro, né? Terminou ali Moinho, Bom Sucesso e está para lá. E a patrol nossa, como eu disse semana passada, ela está aqui, está sendo preciso fazer um serviço grande aqui na Ponte Alta, né? Continua ali. E por outro lado, a gente está aproveitando essa terra que está saindo, levantando o trecho ali próximo ao Nilo Quirino também, que é uma parte baixa que quando chove causa muito transtorno aos moradores ali na Ponte Alta. Então, e quanto aos convênios, aos calçamentos de rua, a gente está esperando a liberação do governo da Zequinha Pinto, né? Está esperando que faça a medição desse trecho que já foi feito da Lamins também, para que a empresa receba parte, né, e dê continuidade no serviço. Bom, por hoje o que eu tinha a dizer. Boa noite a todos. Com a palavra agora, vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Boa noite a todos. Cumprimento nossa mesa diretora, assessores e servidores da Câmara, colegas vereadores, munícipes aqui presentes, dona Zezé, Pedro, o Giba e o Terê. Também a quem nos ouve aí pela rádio ou acompanha pela internet, que sempre façam isso e possam aí estar por dentro dos trabalhos dos vereadores, também o que é trazido pelo Poder Executivo. Bom, eu gostaria de agradecer ao presidente Cleberson, poder fazer parte aí do Parlamento Jovem, estar à frente aí da Escola do Legislativo, parabenizar meu amigo Paulinho, que foi dos vereadores aqui o que iniciou esse projeto, né? Conseguiu colocar na Câmara e tem atendido aí os jovens, e é um projeto de suma importância. Na sexta-feira aconteceu aqui a plenária da etapa municipal, onde 3 alunos deram sequência e farão aí os trabalhos em Maria da Fé, na etapa aqui micro-regional, e se Deus quiser, um deles caminhará para Belo Horizonte, para a etapa estadual, e os outros alunos continuarão aí, né, disponibilizando sempre a sua atenção para nós e colaborando aí com o curso, como nós temos aqui na sexta, eles que fazem esse trabalho. Então, essa minha fala hoje é no intuito aí de formar os pais. Eu agradeço aí alguns que entram em contato, perguntando como que está a situação, alguns até preocupados se o filho realmente está vindo, né, para cá. Então, isso é muito importante, né, ver o jovem aí que, como nós dissemos algumas vezes, realmente já não é mais nem o futuro, já é o presente aí da nossa nação. E continuo aqui minha fala. Eu até vou fazer também uma publicação, né, nas redes sociais,
com relação ao serviço, que eu vejo que muitas pessoas ainda não têm acesso, né, na cidade, que é com relação à Ilumina Cidade, que é aquele número 0800 que nós fazemos as ligações, e eles dão um prazo de 15 dias e colocam ali uma lâmpada, se for o caso, consertam aquele pequeno problema, ou pelo site. E eu vejo que muitas pessoas ainda não dispõem dessas informações, então farei até uma postagem nesse sentido, incentivando que as pessoas possam fazer uso do número ou da internet, claro, para quem não tiver acesso de nenhum dos dois, que possa, me colocarei à disposição, acredito que os outros colegas também. Eu tinha feito uma indicação na época para que a própria prefeitura alocasse um funcionário para fazer esse levantamento, já de forma até proativa, ver os lugares aí que está com problema, mas eu entendo que na prática é um pouco difícil, né, a defasagem de funcionários em outros setores, então a gente sabe que é difícil. Então me coloco à disposição, quem tiver com essas necessidades pode me passar, eu acredito que os outros vereadores também já até fazem isso, então eu acho muito importante, porque é um serviço que, para nós que temos essa informação hoje, é um serviço relativamente simples e essa empresa realmente ela vem no prazo que é previsto, mas para quem não dispõe dessa informação se torna, na verdade, até uma dor de cabeça, né? Então, o intuito nosso, além de passar as informações ao executivo e outras atribuições que temos, também eu vejo que nós podemos informar a população sempre. E com relação a gente sempre fala de alguns assuntos aqui, até de forma bastante corriqueira, né, o lixo, que a gente sempre está pedindo para a população colaborar, colocar no dia certo, no lugar certo, né? Mas outro problema que agora, nesse período do ano, infelizmente é bastante comum, e não é só aqui em Itanhandu, é com relação às queimadas, né? Então nós pedimos aí um pouco de consideração. No sábado aconteceu uma situação no Jardim Panorama, e uma munícipe me acionou, né, como diz, não sou bombeiro para ajudar, mas as pessoas acabam ligando para o vereador por acreditar que o vereador pode fazer alguma coisa, e de fato, como eu falei, mesmo às vezes não sendo uma função tácita nossa, a gente tenta, né, fazer aí o serviço de ligar para o corpo de bombeiro, ou correr atrás aí da situação que seja, porque a população acaba, como eu falei, não tendo às vezes todas as informações, então, como eu falei, não tem problema, pode sempre passar essas situações que nós sempre tentaremos ajudar de uma forma que for possível. Então, no mais é isso. Hoje também eu encerro a minha fala. Só antes disso, claro, não deixar de convidar a população para prestigiar a festa junina das escolas, que é um movimento muito legal, que geralmente dá nesse feriado de Corpus Christi. Além, claro, da festa realizada, aliás, do evento da Igreja Católica e dos tapetes, que esse ano acontecerá na Nicolau Scarpa, né, não mais nas ruas que aconteciam nos anos passados. Gostaria de... Vereador Éder, o senhor tem um minuto aí ainda, eu só quero, de maneira pública, né, dar parabéns aos 31 anos de vida que o senhor completa hoje, né, desejando-lhe saúde, paz, que Deus abençoe sua família. E aproveitar a oportunidade, já que o senhor falou da queimada e foi comunicado, para saber se houve alguma providência do município em relação a essa queimada do sábado, se o senhor souber informar naturalmente, né? Obrigado. Imagina, Luiz, disponha. No final acabou que os próprios vizinhos, né, conseguiram ali conter esse fogo, mas a questão ali do município é aquela fiscalização de postura, né, que a gente fala, porque esse problema foi num lote particular que estava com mato muito alto, né, e o próprio autor, né, como você diz aí, o arteiro, né, que fez ali o problema, ele mesmo se identificou e ele falou que a intenção, ele jamais imaginava que o fogo fosse alastrar, e aconteceu a situação toda, né, mas a grande questão é a fiscalização mesmo nesses lotes, que realmente a gente vê que está deficitária essa fiscalização, né. Então, no mais é isso. Obrigado aí, Luiz. Hoje realmente é um dia que nós não sabemos o futuro, né? Mas é uma segunda-feira que coincide ter reunião e ser meu aniversário. Então, estou aproveitando bastante, porque, como nós falamos, não sei se eu vou ter essa chance de novo de passar uma noite de aniversário aqui na Câmara como vereador. Então, agradeço sempre os munícipes, as mensagens e as solicitações. Desejo a todos uma excelente semana. Retorno agora a palavra ao vereador Manuel Vicente da Fonseca para fazer o uso do tempo que tem como vereador.
Boa noite a todos, novamente. Também gostaria de parabenizar você pelos seus 31 anos, muita saúde, sucesso, que Deus te abençoe. Também gostaria de estar agradecendo e parabenizando todos os comerciantes, o pessoal que participaram da festa da queima do alho, os voluntários que ajudaram lá, o pessoal da PAI envolvido lá fazendo o almoço ontem, a todos aqueles que nos ajudaram lá. Infelizmente não foi uma festa tão grandiosa como nós esperávamos, e eu acredito que é a crise que vem afetando aí, mas, como diz, a gente fez o que pôde, trabalhamos bastante e vamos esperar que o resultado seja positivo, fazendo o fechamento das contas. Também gostaria de estar convidando a todos para participarem da festa junina, porque infelizmente a gente faz a festa para ajudar as entidades, igual foi a queima do alho, e pouca gente vai prestigiar, né? A gente vê que a PAI está passando por essa dificuldade, e a gente convida, o povo cobra de um lado, cobra do outro, a hora que pode estar ajudando. Infelizmente não são todos que comparecem para fazer essa contribuição. E espero que a festa da festa junina seja um sucesso, torcer para que dê renda para as escolas, e principalmente a PAI, que vai estar tocando a sua barraca lá na praça, precisando muito de recursos. Então, convidar a todos que participam. Por hoje é só o que eu tenho a dizer. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora, nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, os demais funcionários da Câmara, os colegas vereadores, os munícipes aqui presentes nesta noite, ouvintes da Rádio Terras Altas FM e os internautas do portal da Câmara, desejando uma boa noite a todos. Quero iniciar com alguma indicação ao colega vereador Manuel Vicente, líder do governo, com relação à manutenção das ruas José de Lourdes Salgado Scarpa e João Batista Scarpa, no que tange os buracos que nós estamos vendo nessas ruas, né? As pessoas estão reclamando demais, não somente dessas ruas, mas realmente está impraticável dirigir nessas ruas, né? Todas as pessoas estão reclamando muito do desnível, de buracos que apresentam nessas vias, e eu gostaria de saber, aproveitando do colega vereador Manuel Vicente, se possível, parece-me que foi noticiado aqui que a Prefeitura faria uma licitação para poder contratar uma empresa especializada, né, fazendo a operação tapa-buraco em todo o município. E aí eu gostaria de saber, se o senhor puder responder, por gentileza, como é que está essa situação. Paulinho, inclusive, devido à demora do concurso, a gente vai está se preparando para fazer uma licitação para a contratação de calceteiros, pedreiros, operadores de máquina, auxiliares de pedreiro, que são os serventes, que está com essa falta de mão de obra, mas realmente vai fazer para calceteiro, para a gente estar fazendo esse reparo nessas ruas da cidade, sim. Porque é um assunto que agora está voltando, né, com muita força, sobretudo por conta da realização da obra das passarelas, né? E muitas pessoas têm falado sobre a altura, do tamanho, se está baixo, se está alto. A população emite opinião, né, com relação a isso, porque é quem está ali na prática, no dia a dia, e acaba sentindo de fato o que está acontecendo. Então acabou que chegou esse assunto já por várias vezes, né, nos buracos, mato, e aqui na João Batista Scarpa mesmo, há muito tempo, né, vem acontecendo isso. Uma época foi jogado uma borra asfáltica, alguma coisa, não resolveu, e acredito que se não desmanchar e fizer novamente com drenagem, o trabalho completo, não vai resolver, né? É uma obra que vai demandar um pouco mais de tempo e, sobretudo, dinheiro, mas que precisa ser feita, né? Porque vai passando ano e está do mesmo jeito. E a população quer um serviço bem feito, de qualidade. O que acabo de pensar, como que é aprovado ou finalizado uma obra que não tem uma qualidade, né? É feito um teste de qualidade nos bloquetes, um teste de funcionalidade numa rua que é calçada, porque quem deu um teste de funcionamento numa rua dessa não tem condições, né? Tá lá parada e vai só piorando a cada dia, né?
Mudando um pouco de assunto, mais uma vez venho cobrar com relação à APAI do município, que ainda hoje à tarde, em conversa com a diretora Rosana, me foi falado que até o presente momento nenhuma resposta formal chegou até a APAI em nome da Prefeitura Municipal de Itanhandu. Então a gente só vai observando o descaso da Prefeitura para com a APAI, que nenhuma resposta é encaminhada, né? Foi protocolado vários documentos pela Rosana, de projetos, de pedido de ajuda, e nenhuma resposta a APAI mereceu. É muito triste ver esse momento, que eu acredito que a APAI nunca passou por esse momento em Itanhandu, né? É muito triste de fato. Mas nós vamos aguardando, enquanto vereadores, não só aguardando, nós vamos pensando em providências e contribuições que possam ser tomadas, sem sombra de dúvida, porque cruzar os braços não faz parte do meu trabalho, isso podem ter certeza. Mas vamos aguardar e ver se vai receber pelo menos uma resposta, né? Porque cada semana vai passando e a APAI vai ficando sem resposta, e um dia tem que fazer rifa, outro dia é festa, agora é festa junina, eles estão fazendo a parte deles, né? Com relação à festa Queima do Alho, quero parabenizar os organizadores, sobretudo a iniciativa para destinar os valores à APAI do nosso município, e o Manuel, que participou lá também, quando tiver a apuração dos valores que foram repassados à APAI, é importante também trazer para a gente a divulgação aqui, no sentido de transparência e de participação de todos. E, por fim, quero parabenizar o colega vereador Éder pelo aniversário de hoje, desejando muita paz, muita saúde, muito sucesso, e aproveitando a sugestão dele, no que diz respeito à divulgação do telefone do Ilumina Cidades, né, o convênio do CIMAG, seria muito interessante se a Prefeitura fizesse uma postagem nesse sentido, e talvez até mesmo a Câmara Municipal, e todos nós compartilhássemos para divulgar cada vez mais para a população, né? Uma postagem formal, e assim nós compartilharíamos e ia divulgando cada vez mais, né? Fica interessante dessa forma. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite. Presidente, o vereador Paulo Henrique me concede dentro do seu tempo? São duas coisas. A primeira fiz a indicação ano passado, né, por escrito, sabendo da dificuldade do município de recuperar seus calçamentos da licitação. E desde então ela vem sendo prometida. Foi mais uma vez aqui agora pelo líder do governo. Então a gente aguarda essa licitação. E aí, Manuel, eu te pergunto, porque como começou a recuperação do calçamento lá na Jardim Alzira, que chama lá, aí eu pergunto assim, né, se disponibilizou gente para lá estar trabalhando na recuperação do calçamento, se aquela ação vai ser pontual ou teremos agora uma equipe para alguns calçamentos da cidade? Daí eu falo uma parte, Paulinho também. Não, vai dar continuidade até que faça a licitação, vai ter um pedreiro da prefeitura fazendo. Só que deu essa parada porque ele pegou um mês de férias, mas voltando ele vai dar continuidade nesse concerto. E esse teste, Paulinho, é feito sim nos broquetes, quando chega, manda para fora para fazer o teste de rompedura, para ver a capacidade do broquete. Só que ali, infelizmente, é uma área baixa, e com o aterro, foi feito aquele aterro, grande parte do aterro do loteamento, então foi muito caminhão de terra passando, e o terreno, por ser úmido, acaba dando essa, entendeu? Como foi feito no jardim também, vai estufando, pode ser muito peso e o terreno úmido, entendeu? Mas agora temos que fazer um serviço bem feito, com a drenagem, tanto que não aconteça mais. Ô, presidente, eu gostaria de pedir para o senhor, por gentileza, 30 segundos, só para um aviso de utilidade pública, se for possível. Eu acabei me esquecendo de falar. Com relação aos projetos de lei complementares 001, 002 e 003 de 2019, que tratam, respectivamente, da Lei de Estrutura Administrativa da Prefeitura, Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura e também o Estatuto do Magistério, nesta semana as comissões permanentes da Câmara Municipal encerrarão os trabalhos e, antes de protocolarmos o projeto à mesa diretora, nós estamos aguardando um retorno da Prefeitura para ver uma reunião
dos vereadores, das comissões, juntamente com as comissões responsáveis temporárias da prefeitura que contribuíram com a elaboração do projeto e os servidores. Então, assim que nós tivermos essa reunião final, que foi combinado desde o início, os servidores também solicitaram isso, nós já entregaremos tão logo no início da semana que vem os projetos. E já sabemos que hoje, se eu não me engano, teremos a leitura dos substitutivos já desses projetos, né? Então, a comissão vem apresentando uma agenda, vem cumprindo com a sua agenda, com o seu calendário, e, à medida do possível, nós já estamos finalizando, nesta semana, os trabalhos da comissão, das comissões permanentes, né? Eles estão para marcar por conta do feriado, tá? Aí seria a quarta, mas aí agora por conta do feriado, acho que a gente prefere na semana que vem. Pois é, aproveitando o ensejo, porque faz parte do assunto, hoje nós teremos uma extraordinária para a leitura dos substitutivos. Fui informado de que são alterações muito simples e mínimas, então que nessa reunião já vão esclarecer para as comissões e para todos os vereadores, para que a gente possa realmente finalizar esse processo. Muito obrigado a todos pela participação. Passando a palavra agora ao vereador Beni, Elson Delfim Ramiro. Cumprimento a mesa diretora, doutor Rafael, nosso presidente, secretário Éder. Aproveito para parabenizá-lo pelo seu dia, tá? Que Deus te abençoe aí, que te dê muitos e muitos anos de vida. Cumprimento os colegas vereadores, os munícipes presentes, Sr. Pedro, Dona Zezé, o Giba, Tereza, que não está mais presente. Eu começo falando do nosso esporte. Gostaria de parabenizar os nossos atletas de jiu-jitsu que participaram do Campeonato Brasileiro em São Paulo nesse final de semana. Parabenizo aí os faixas pretas, Thiago Ramiro e Ricardo Fernandes, que estão à frente da equipe e levando os nossos atletas em alto nível. Os atletas pedem também para agradecer à Secretaria Municipal de Esporte pelo apoio. Quero também parabenizar a atleta de vôlei, a Daísa Carvalho, que participou de um campeonato de vôlei de areia na cidade de Resende. Foi um total de 9 jogos e a Denise, junto com a atleta Janaína Bustamante, se consagraram campeãs do torneio, sendo que a atleta a Daísa conquistou o título de rainha. Parabéns para esses atletas aí que representam a nossa cidade. E ainda falando do esporte, nesse final de semana, a equipe de xadrez Evolution, liderada por professor Jonathan Ramiro, participou da Liga Brasileira de Xadrez na cidade de São Lourenço. Eles representaram em Itanhandu entre 200 atletas, sendo que 17 cidades diferentes. Parabéns aos nossos atletas aí, que estão nos representando muito bem no xadrez. E o projeto Xadrez Evolution, de parceria com a YTech, oferece aulas gratuitas para quem quiser ir participar. Hoje acontece no antigo CVT, né? Hoje é o antigo CVT. Hoje é a inauguração às 19h30. Quem quiser ir lá conhecer um pouco de xadrez e participar, é só procurar a YTech. Quero também dirigir a palavra ao Manuel Vicente, nosso líder do governo. Ele não está no momento, mas daqui a pouco ele chega aqui. Quero saber da rua João da Silva Costa. Tem alguns buracos ali próximo à loja da Dona Carmen. E o Zezinho, também na casa do Zezinho. Eu já falei com você, você falou que está já resolvendo esse pedido. Foi hoje, começou hoje a obra lá, Manel? Então tá, muito obrigado. E também começaram a roçada e a capina na estrada do bairro Jardim. Eu queria saber também de você, Manuel Vicente,
A estrada que dá acesso à Barrocada, logo na entrada ali, está bem cheia de buraco. Eu não sei se vocês estão mexendo lá, que eu vi uma fita lá interditando. Está cheio de barro também. Vocês estão mexendo lá, tem previsão? Ali foi um vazamento de água que deu bem nessa semana, foi consertado e vai estar mexendo, sim, terminando essa parte da ponte alta, a gente vai dar uma mexida ali. Já fizemos uma parte para cima, ali próximo à pousada Vila Minas, mas vai ser feito ali também. Tá, ok. Eu gostaria de saber, em relação à quadra da Vila Carneiro, se tem previsão de iluminar, quando vai ser, se você tem essa pretensão de imediato. Bem, por enquanto eu não sei ainda te informar, mas eu vejo com o prefeito e te falo. Tá, porque agora no momento os moradores lá utilizam de manhã e à tarde, né? Hoje no inverno muita gente não vai utilizar o espaço, mas no próximo verão seria interessante vocês iluminar aquela quadra lá. E uma indicação que eu fiz aqui de manilhamento no esgoto do bairro Padre Chiquinho, tá? Não sei se você já anotou aí. Eu passei por lá, tá? Tem um mau cheiro lá, Maria Vicente. Tá muito difícil lá. Aí eu parei com os moradores, eu fui ver, mas está estourado mesmo, fui de perto ver. Eu não sei se você... Lá eu acho que não é manilhamento, bem, lá acho que vai ter que fazer limpeza na fossa, entendeu? É uma fossa que tem ali? Então, eu tirei até foto, depois eu vou enviar para você, mas tá difícil mesmo. Lá o pessoal está reclamando que vai almoçar, o mau cheiro entra em casa, então não tem como nem almoçar direito. Então eu passo esse pedido para você, se você puder passar por lá e dar uma olhada, averiguar lá o local. Então, eu fico por aqui. Elcio Delfim Ramiro, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães, Luiz Paçoca. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Terras Altas, portal da Câmara, colegas vereadores. Como sempre, vou começar pelo líder do governo. Já até te disse, Manuel, particularmente, mas nesse período de seca agora é uma hora boa de fazer uma limpeza às margens dos rios, nas cabeceiras das pontes, nas passarelas, melhora a segurança, melhora, né, a questão de insetos, enfim, mas programar a limpeza desses lugares lá para nós, até porque o senhor é supervisor de limpeza pública. Queria saber, Manuel, se você sabe dizer alguma coisa da licitação dos hidrômetros e do loteamento. E do hidrômetro especialmente, porque se eu não estiver enganado, a última vez que eu perguntei aqui, que pode ter sido ano passado, a resposta foi que estava em andamento a colocação dos hidrômetros. Então, né, um convênio de bastante dinheiro, queria saber se está sendo dado continuidade. E outras duas coisas, Manuel, e aí é o seguinte: o governo vem aqui e promete as coisas, de fiscalização no caso que eu vou falar aqui. E quando não cumpre, na minha opinião, mostra falta de autoridade. E eu digo isso em relação às carretas lá no terreno do cemitério. Era uma atuação verbal, passou por uma atuação por escrito, o prazo já se esgotou e o terreno do município continua sendo ocupado. Isso, para mim, mostra a falta de autoridade do governo. E eu aproveito isso para, né, a população tem que saber que hoje o município não tem um fiscal de postura, reforçando a importância do concurso
Só tinha um, houve um processo administrativo, o funcionário foi mandado embora, pasmem. O município de Itanhandu não tem um fiscal de postura. Aliás, o município de Itanhandu só tem um fiscal de tributos. Todas as outras áreas do município sem fiscal. Então isso não pode perdurar por muito tempo, né? E neste momento a minha constatação é que se o município faz notificações, os munícipes não cumprem porque o governo perdeu sua autoridade. E em relação também da questão da fiscalização, que agora está incomodando outros vizinhos por aí, é a questão dos animais de grande porte, não só soltos à rua, como os presos em terrenos particulares. Né? As vacas mugem à noite, os cavalos andam correndo, oferece risco, atrapalha o sono dos outros. Agora, mais uma vez, incompetência do governo em fiscalizar os animais de grande porte na rua. E isso que eu estou falando aqui já foi prometido aqui pelo governo, eu já perdi as contas, entendeu? Então eu estou cobrando o que o governo promete e não cumpre. Então aguardo, viu, Manuel, uma posição na próxima reunião acerca dos animais, acerca da ocupação do terreno em frente ao cemitério, licitação do hidrômetro e licitação do loteamento. Isso era o que eu tinha para dizer para você hoje, Manuel Vicente, líder do governo. Eu fico muito satisfeito toda vez que chegam os carnês de cobrança de impostos nas residências agora, e os munícipes vêm e me agradecem por conta da indicação que eu fiz, alertado por um munícipe da inconstitucionalidade da taxa de expediente. Todo ano agora chegam os carnês sem essa taxa. Então, né, eu tenho certeza que esse ano e o ano que vem ainda vou ter essa alegria de ter essa lembrança dos munícipes. Porque qualquer economia hoje, mediante a dificuldade que muitos passam, é significativa, e aproveito para cumprimentar aqui a dona Zezé, o Sr. Pedro e o Giba, que estão aqui no recinto da Câmara, nos ouvindo neste momento. Em relação aos projetos que o vereador Paulo Henrique mencionou ali, quais sejam o 01, o 02 e o 03, chegaram substitutivos, bem já esclarecido pelo presidente, parece que são coisas simples, né? Os substitutivos chegaram esse mês, vai ser lido hoje, né? Chegaram essa semana passada, e eu espero que não seja empecilho para que a comissão, né, estamos trabalhando bastante, para que a comissão libere esses projetos tão importantes para a votação. Reestruturação administrativa, plano do magistério e plano de cargos e carreiras. Além disso, vai ser lido aqui hoje, de autoria da Comissão de Finanças, uma emenda modificativa à LDO, no sentido de fazer uma adequação no percentual que fica a critério do executivo gastar, né, do ponto de vista do orçamento. O que ocorre? O orçamento ele vem evoluindo, né, como peça administrativa, as leis cobram, né, uma execução melhor do orçamento, e na nossa lei o percentual que está, né, para essa disponibilidade de recursos é de 30% do orçamento. Né, a comissão entende que para uma execução dos trabalhos de maneira mais satisfatória à população, com um planejamento melhor, a comissão entende que esse percentual pode ser diminuído. Ele foi aqui, a título de sugestão, diminuído para 15%, mas eu creio que nada disso seja empecilho do ponto de vista de discutir, inclusive, esse percentual na próxima reunião da comissão.
como, né, nessa legislatura é uma novidade, nós estamos deparando com uma atuação diferente do trabalho da comissão e dos vereadores, e por isso esse caso vai ser lido hoje e votado na próxima reunião. Já foi dito aqui também, né, porque é sabido que o município tem no seu orçamento recursos para subvenções. É sabido que a PAI, né, já entregou o seu plano de trabalho e toda a documentação necessária a receber esses recursos nesse momento de dificuldade que a instituição passa. E o que eu espero é que, né, em breve se tenha uma solução disso por parte do Executivo, porque, como foi dito aqui, nem resposta à instituição até agora. A instituição já ficou sem combustível para transportar alunos. Os alunos já tiveram cerceado o seu direito de transporte. Então eu aguardo, viu, Manuel Vicente? Aí vou voltar no líder do governo. Fala para o prefeito Evaldo Barros lá, para ele olhar com atenção lá, papai. Né, os documentos já foram entregues, a história já está se enrolando aí por quase 40 dias, 2 meses. E o município tem recursos no orçamento para subvenções. Se antes era um problema burocrático que não podia ser repassado o dinheiro, esse já foi superado. Todo mundo já entende que é obrigação do município ajudar. Então, espero que você traga uma resposta também em relação à subvenção que a prefeitura vai repassar à PAI esse ano, que ou vai repassar por bem ou por mal. Falei basicamente com todos os colegas vereadores. Já falei basicamente com todos os colegas vereadores, né, particularmente, mas quero anunciar aqui que, como imaginava, recebi uma ligação do gabinete do senador Rodrigo Pacheco semana passada, dizendo que a qualquer momento será marcado para mim lá uma audiência com o senador, e a sugestão que me foi feita pela chefe de Minas Gerais dos trabalhos do senador Rodrigo Pacheco, minha amiga Juliane, que comigo trabalhou lá, né? Eu trabalhei com eles lá no período eleitoral, mas, né, eu vou ter uma audiência com o senador em Belo Horizonte, onde trataremos de recursos para Itanhandu. E como essa Câmara, naquele período eleitoral, fez um manifesto de apoio ao senador, me foi sugerido que ouvissem os colegas para que apresentássemos aí umas 2, 3 linhas de convênios ou de recursos a serem destinados, né, para que, assim que possível, ou este ano ainda, ou o ano que vem, o senador Rodrigo Pacheco se comprometendo a aportar recursos para a nossa cidade, que, né, recurso nunca é demais. Então, já fica desde já os agradecimentos ao senador Rodrigo Pacheco. Muito obrigado a todos que me ouvem. Boa noite, vereador Luiz Paçoca. Com a palavra agora o vereador Jefferson Rubens. Rubim. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, funcionários da casa, colegas vereadores, Giba, Pedro, Dona Zezé, ouvintes da Rádio Terras Altas e também do portal da Câmara. Como foi falado tanto em buraco, eu lembrei de um também aqui, não me lembrei durante o dia, no Alexandre Moreira, em frente à casa do finado qual o nome dele? Fugiu, Hernani Couto. E ali provavelmente vai ser vazamento de água. Vai unir as duas coisas, o buraco e a água. Vou fazer ela oral, verbal e depois
consequentemente faço escrito. Dar os parabéns também a todos os jovens que participam do Parlamento Jovem de Itanhandu, uma grande conquista, não só para a Câmara, mas também para esses jovens que nós, na idade deles, no meu caso principalmente, não tivemos a oportunidade de ter esse aprendizado para futuramente estar trabalhando nessa casa. Parabéns a eles e todos que trabalham nesse projeto. Quanto às passagens elevadas, que também eu acredito que todos os vereadores escutam isso, deveria sim ser feito um controle de qualidade, porque uma tem 10 centímetros, a outra tem 15, a outra tem 20, uma na entrada dela tem 5 tijolinhos fazendo aquela rampa, a outra tem 3, a outra tem 4. Então uma fica rampa, a outra fica degrau e a outra fica super degrau, onde os carros estão relando. É importante aí não só a execução da obra, como a fiscalização. Deveria ter um padrão nisso e a firma, como é uma firma só, seguir um padrão para fazer de altura, comprimento e entrada e saída ali daquela rampinha de acesso. E ainda há tempo de modificar, porque eu acredito que os convênios devem estar em andamento. Então dá tempo de rever isso e rebaixar onde tiver que rebaixar, aumentar onde tiver que aumentar e seguir um padrão de construção e fiscalização nessas passagens. Quanto à iluminação pública, que o amigo o vereador Éder levantou, é bem simples hoje. É um 0800, o único empecilho é que ele só atende em telefone fixo, ele não atende celular. Mas hoje é só dar uma localização, um ponto de referência, não precisa mais número do cliente, não precisa mais aquelas leituras todas que a gente fazia. Você dá um ponto de referência, você não precisa ser morador da rua nem nada. Você viu a luz queimada, liga no 0800 03 37 623. E a atendente, que por sinal é muito gentil, pede apenas uma referência do local, não pede mais número. Então ficou fácil deles localizarem o ponto onde está faltando essa luz. E pensando aqui agora, com tudo que foi falado, essa seria até uma pergunta para o líder do governo e até uma indicação para ele levar ao conhecimento, sobre as passarelas que leva a ponte, que leva para o bairro Nossa Senhora de Fátima, que é a rua do Matadouro, e a pontinha, a passarela, que leva para a rua, não me lembro agora, mas a pontinha do Inferninho, que dá acesso ao CRAS, que já faz mais de 2 meses que aquelas lâmpadas não funcionam. Por que essas lâmpadas não são controladas por essa firma também? Ficaria mais simples, já que ela tem capacidade de iluminar a cidade, essa passarela que é de tão grande e importante poderia ser fiscalizada por ela também. Fica a indicação. Quanto aos projetos que a gente está aí trabalhando sério, dar os parabéns a todos que trabalham nas comissões nesse tempo que ela chegou aqui. Vereador Paulinho, presidente da CCJ, o Luiz, que é o relator, trabalhando sério. Parabéns ao Zé Aldair, que faz parte da comissão de orçamento. O Paulinho, que repete a apresentação como relator. E a gente se preocupa, tem feito reuniões e tem surgido resultado. Tanto é que agora vem hoje um substitutivo para 01 e para o projeto 03. Isso mostra que o trabalho nosso está refletindo na reflexão dos próprios autores do projeto. Se nós tínhamos dúvidas, e eles agora comprovam entrando com um substitutivo, então é sinal que o trabalho nosso está sendo feito com bastante seriedade. Aliás, nós somos eleitos para isso, para fiscalizar as obras e projetos do Executivo.
Estamos aí fazendo não mais que a nossa obrigação, não é favor nenhum, isso é obrigação nossa estar fazendo. E esse trabalho conjunto está fazendo sucesso e será um sucesso futuramente. Faltam algumas peças, como no dia 16 de abril, a gente enviou um ofício pedindo o encaminhamento do impacto orçamentário que será causado com a aprovação dos projetos de lei complementares 01, 02 e 03, e infelizmente a gente não obteve esse impacto, essa resposta. E fica praticamente sem jeito de a gente trabalhar um projeto onde vai envolver troca aí de funções e trabalhos que são extintos, alguns cargos, criado outros, e isso vai gerar um impacto com certeza, então a gente fica sem base para trabalhar nessa parte de financeira do projeto. Então quero pedir aí aos responsáveis que nos mande, que até então estão pensando em colocar em votação, mas eu acredito que sem esse impacto, esse projeto não sai daqui. Porque é parte fundamental e baseada em pareceres que a gente tem nos trabalhos que a gente fez. Então, que nos envie para a gente orientar através desse impacto financeiro e continuar os nossos trabalhos. Todos nós queremos, todos os funcionários querem, o executivo quer, então cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegar num denominador comum para poder dar andamento nos projetos. Quero dar os parabéns a todos que estiveram presentes, tanto como participantes como organizadores da Queima do Alho, aos profissionais da PAI que lá estiveram trabalhando também, aos voluntários e aos que frequentaram o Parque de Exposição nesse final de semana para tal finalidade. E também dar os parabéns a todos que estão envolvidos no tapete, que será estendido na rua Nicolau Scarpa no dia 20, para tal celebração desse dia de calendário cristão tão importante no país. Fica uma boa noite a todos e uma boa semana. Rubens, você me permite? Você tem um minutinho que eu esqueci de agradecer aos organizadores, o pessoal que frequentou, a própria PAI lá na festa da Queima do Alho, né, uma festa que teve muito boa do ponto de vista dos shows que lá foram ofertados, das comidas que lá foram servidas. Eu almocei lá ontem, a comida estava muito boa. As comitivas prepararam também seus cardápios lá com comidas típicas e de boa qualidade. Então, se faltou alguma coisa nessa festa, foi a participação do povo e das autoridades, porque os shows e o trabalho feito lá pelos voluntários do ponto de vista da alimentação estava de primeira. Parabéns a todos envolvidos. Obrigado, Rubinho. De nada, Luiz. Com a palavra agora o vereador José Aldair Marinho. Boa noite, Tanhandu. Boa noite, senhor presidente, com respectivo membros da mesa diretora, caros colegas vereadores, público aqui presente. Cumprimento também a todos que estão nos ouvindo e assistindo pelas mídias sociais e pela rádio também. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, peço licença para fazer uma cobrança, simplesmente uma lembrança que no dia da audiência que nós tivemos aqui, a respeito do assunto da PAI, sobre um marco regulatório da lei, né, buscando recursos financeiros para
atender à sobrevivência da nossa entidade daqui Tenhandu, eu havia deixado uma sugestão, claro, particular minha, com toda a liberdade que eu tomei, da Câmara disponibilizar, caso fosse necessário possível, os recursos financeiros para que essa ajuda pudesse acontecer caso o município viesse a ter algum impedimento na ordem financeira ou na ordem também burocrática dentro das limitações orçamentárias. Então, gostaria de reforçar esse pedido para que, se for esse problema que está ocasionando o atendimento à nossa entidade, que muito precisa, que muito está contando com esse recurso, foi entendido por todos nós, a comunidade como um todo, toda aquela solicitação que foi nos encaminhada, nós estamos continuando nesse trabalho, enfim, queremos sim que a entidade seja atendida dentro da possibilidade dos recursos financeiros e acredito que da parte da Câmara Municipal haverá essa disponibilidade para tanto. Então, venho mais uma vez aqui deixar essa lembrança e reforçando o pedido para a nossa entidade. Apresentei também uma indicação nesta noite para que fosse enviada ao nosso Executivo Municipal sugestão para que aquele problema que nós temos da desmoronamento das terras da parte da Estrada do Moinho, para que a gente solicitasse à AMAG, através da Prefeitura, o levantamento topográfico da estrada com indicação de curvas de nível, a extensão daquela área que sofreu a erosão e demais outras informações necessárias, suficientes para que a gente possa encaminhar, ou através do próprio Executivo, ou através de algum deputado, solicitando ao DR uma elaboração de um projeto com aproveitamento desses levantamentos que vai ser a custo zero para o município, porque realmente, se for pagar tudo que precisa ser feito, projeto e mais projetos, eu sei que fica dispendioso. E como nós temos esses serviços que já são pagos mensalmente, e depender do Estado, uma ajuda técnica, eu tenho certeza que o Estado não vai se negar de prestar um auxílio desse para o município. Sabemos que o Estado não tem recursos financeiros, mas apoio técnico de um projeto para quem atua na área que é engenharia do ER, tenho certeza que eles podem nos ajudar, nos trazendo mais informações, talvez com custo mais barato, nós consigamos resolver aquele problema lá e resolve de uma vez por toda. Essa é uma das indicações que eu apresentei nessa noite, para que o nosso executivo possa trabalhar em cima disso. Eu tenho certeza que teremos um ganho muito grande com isso. Eu havia também deixado na reunião passada um pedido para que a mesa estudasse a possibilidade também eu aguardo um retorno também de uma informação de todos os requerimentos, as respostas vindas para nós vereadores, que fosse feito, distribuída a resposta para o vereador solicitante, mas que as respostas foram dadas, publicidade de todas essas respostas. No entanto, até o presente momento eu não obtive nenhuma informação da mesa diretora. Gostaria também de deixar aqui uma lembrança, uma situação muito importante. Uma das reuniões passadas também não houve tempo para que eu pudesse fazer um agradecimento aos nobres colegas vereadores que estiveram presentes na solenidade da entrega da viatura da Polícia Militar. Então, no esquecimento, eu quero deixar os meus agradecimentos a todos que puderam estar presentes. Isso reconhece que o trabalho do vereador, de todos nós, tem uma suma importância dentro daquilo que a gente possa estar colaborando e contribuindo. E também não poderia deixar de mencionar também, na qual eu não acabei não
agradecendo o trabalho do deputado Marcelo Aro na indicação, inclusive até esse veículo já chegou, já está à disposição da nossa Secretaria da Educação, bem como também ao deputado Rodrigo de Castro, também com seu esforço, com seu trabalho na indicação de emendas parlamentares. Então, aos dois deputados também que trabalham por Itanhandu, com isso está nos trazendo também o quê? Economia dentro da atividade do transporte escolar para o nosso município. Então, eu gostaria de deixar o meu abraço aos representantes dos deputados, inclusive do Marcelo Aro, que é o nosso colega Paulinho, e que essa contribuição vem aliviar também o cofre do município com os gastos no transporte escolar, que é muito importante para todos nós. Colega, o senhor concede uma parte, se Pois não, tiver tempo? Pois não, caro colega vereador. O meu a parte é com relação à sua fala, é pertinente ao assunto que o colega está manifestando, que é sobre o transporte escolar. Eu soube, na semana passada, que o ônibus escolar que foi doado pelo deputado Rodrigo de Castro estava com uma luz acesa, que significa algum problema no ônibus, né? E o ônibus acabou de chegar. Então, se o colega Manuel Vicente, que é líder do governo, puder trazer alguma justificativa quanto a isso. E também de um valor alto, porque foi aprovado por todos os colegas vereadores um requerimento de número 030 de minha autoria, que pede o valor dos meses de março, abril e até a presente data, né, com relação aos valores do transporte terceirizado da prefeitura. E eu peço as notas de empenho e notas fiscais. Chegaram aqui apenas as notas de empenho. As notas fiscais não chegaram, então o requerimento veio faltando. Se o colega vereador Manuel também puder fazer essa cobrança lá, porque já não é a primeira vez que os requerimentos, as respostas vêm faltando pedaço. Obrigado, colega. Pois não, caro colega vereador. Quero agradecer a atenção de todos e desejar uma boa noite a todos os munícipes e aos caros colegas vereadores. Muito obrigado. E nesse momento vamos ouvir o vereador Sérgio Adriano Ferraz. Boa noite a meus amigos vereadores, secretários, Algiba, né, Pedrão e a dona Zezé. Ele estava até há pouco aqui, né, compondo os três companheiros ali. Na fala do meu amigo Manuel, falou que eles esperavam mais pela essa festa, mais prestígio, mais gente, mais pessoas ali na festa, uma festa mais numerosa. E, no entanto, foi uma festa mais fraca, né? Poucas pessoas compareceram. Seria uma parte, eu acho, que beneficente, né, a PAI, que passa por um momento que todos nós já conhecemos, muito difícil. E a leitura que eu faço é que Brasil, 5.570 municípios. Itanhandu faz parte. Ou seja, se o Brasil fosse um corpo, nós seríamos um pedacinho compondo esse corpo. O Brasil está passando uma situação muito difícil no momento, torcendo para que seja logo aprovada essa reforma da Previdência. Uma politicagem imensa lá dentro do Congresso, sabe? Aqueles que eram para ser aliado do governo já expandindo, brigas, muitas situações adversas complicando para que seja logo aprovado essa reforma. Hoje eu vi uma fala de um deputado e você vê a esquerda, PSOL, PT e alguns outros, com a falsa moralidade lá no Congresso, falando que vai prejudicar os pobres, que vai favorecer os empresários, os banqueiros. Só que eles não abrem mão da aposentadoria deles de R$33 mil. Muitos que estão fazendo demagogia lá, atrapalhando o andamento da reforma, são as pessoas demagogas que atrapalham, são um câncer no país. Então, eu trago essa dificuldade que nós encontramos no país, eu trago para a nossa cidade. Eu, como comerciante, sinto que teve uma queda bem acentuada no meu movimento.
né? Então é a hora de puxar o freio de mão. Eu falei lá em casa, eu falei, ó, vamos cortar os gastos, vamos viver uma vida mais simples, né? Então eu acho que cabe a todos, eu acho que todos estão fazendo isso, né? Ah, vamos na festa da queimada. Não, a gente está sem dinheiro, né? Por mais barato que seja, por mais bonito que seja a intenção da festa, para ajudar a quem precisa, então as pessoas estão passando por dificuldade. Então eu falo, como comerciante, eu acredito que Pedrão, na sua oficina, deve ter caído um pouco o movimento, os bares, as lanchonetes, as lojas, e todos os comerciantes que eu conheço, eu converso com eles, e todos se queixam. Então, é sabido que o momento que nós estamos atravessando é difícil. Torcer para que seja logo aprovado a Previdência, essa reforma da Previdência, que é o que o nosso governo, o carro-chefe que manda dinheiro para os estados, que manda emendas aqui para a nossa cidade, começa a abrir o caixa, começa a ter mais investimento de firmas de fora do país, até mesmo as internas nossas aqui começa a ter um alavanque, né? É difícil a situação. E outra, não é diferente o executivo nosso. Toda hora que a gente senta cobrando do prefeito, né? Nessa casa tem todos cobrando, né? Oposição e situação, nós também a situação sentamos e cobrando ferrenhamente lá o prefeito. Muito, sentamos e conversamos lá, falando, ó, precisa disso, precisa daquilo, né? Nós já damos a entrada, estamos esperando a estação para comprar tal peça. É tudo, a gente tem que aprender a esperar também. E como disse aqui o meu amigo agora há pouco, da falta de fiscalização, eu como parte da base do governo, eu sinto a mesma necessidade. Nós somos cobrados, nós precisamos sim de um fiscalizador. Então, quanto antes sair esse concurso, eu acredito que os 9 aqui são interessados. Entendeu? Uma coisa ou outra acaba amarrando um pouco, atrasando sim a votação dos 3 projetos que estão aqui nessa casa para que dê andamento no concurso público. Mas acredito que, tão em breve, esse mês no máximo, a gente já mata esse problema para dar sequência no concurso público, né? Então não é só fiscal que falta. O Manuel Vicente tem deficiência com mão de obra, né? Mas com todos os problemas, Itanhandu ainda está à frente de muitas cidades aqui, não tem como comparar, né? Os recursos que vêm para cidades menores aqui, a demanda é bem menor e vem um recurso alto ainda. Itanhandu está bem à frente de muitas cidades, dentro do possível, está dando andamento na limpeza pública, resolvendo uma situação ou outra. Claro, problemas todos têm, né? Mas que nós possamos logo liberar esses 3 projetos que estão aqui, todos estão empenhados, como o Rubinho mesmo falou, estudando com seriedade, e eu acredito que logo estará vários problemas resolvidos aqui nessa cidade. Por hoje é só, boa noite a todos. Ferraz, você ainda tem um minutinho aí? Tem sim. Me permite? Opa. Vou ler aqui rapidamente, que a notícia é de hoje, 9 horas da manhã, e foi publicada pelo meu colega advogado Wenderson Advíncula, advogado que também trabalhou conosco lá na campanha do senador Rodrigo Pacheco, que é o seguinte. Aliás, eu liguei sexta-feira na prefeitura, fui informado lá que o município aderiu. Então, o que acontece? Eu vou ler aqui. O advogado escrevendo, né? Participei juntamente com o presidente da MM e vice-presidente da CNN, o prefeito de Moema, Gilvan Lacerda, e demais prefeitos e autoridades do ato de assinatura de adesão ao acordo da AMM e Governo de Minas, com intermediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para o pagamento dos repasses constitucionais frequentemente e a tempo para os municípios. Então, se concretizar isso aqui, naturalmente, veremos algumas ações e alguns recursos chegando no município, até porque são direito do município. O governo passado não pagou e agora pretende se regularizar. Itanhandu faz parte, cadastrou, se Deus quiser, esses recursos. Agiu com responsabilidade, né? Muito obrigado, Ferraz.
Nesse momento eu faço uso do meu tempo como vereador também, vereador Cleberson. Quero mais uma vez desejar uma boa noite a todos. Se alguma pessoa ligou o rádio ou o site da TV Câmara posterior ao início da nossa reunião, aqui eu desejo uma ótima noite. Também serei bastante rápido hoje, começar dizendo também sobre o Parlamento Jovem, que nós tivemos aqui a plenária municipal na última sexta-feira, com a presença da maioria dos vereadores, um evento realmente importante. É muito bonito nós vermos jovens ocupando as cadeiras aqui da Câmara, ocupando a tribuna e apresentando propostas, jovens de 15, 16, 17, 18 anos. Acho que o nosso futuro será muito melhor com realmente essa inserção de jovens na política, que já cresçam preparados. Quisera eu ter ouvido sobre política na escola, infelizmente tivemos muito pouca oportunidade nesse sentido, e que daqui para frente possamos contribuir nesse sentido. O nosso trabalho vai continuar dessa maneira, o trabalho de todos os vereadores aqui, dando apoio ao jovem. Parabenizar aqui a Igreja Universal do Reino de Deus, está aqui o Pedro, foi um dos líderes. No último sábado aconteceu uma grande ação social, um grande movimento social, na Escola Estadual Professor Sousanilo, distribuição de cesta básica, corte de cabelo, enfim, um grande movimento da Igreja Universal. Parabéns, Pedro, leve meu abraço lá ao pastor, a todos os membros. Realmente, as igrejas da nossa cidade, assim como de todo o país, têm contribuído muito nesse momento de crise que nós estamos vivendo. A igreja tem um papel fundamental na sociedade. Muitas vezes as pessoas não entendem por que as igrejas são isentas de alguns impostos, mas a igreja faz trabalho que deveria ser feito pelo governo, e faz bem feito. Se a igreja não tivesse aí, e quando eu falo igreja, eu me refiro a todas elas, independente de denominação e de placa. Se a igreja não tivesse atuando, certamente o nosso mundo, a nossa cidade estaria muito pior do que se encontra hoje. Então, parabéns à Igreja Universal. E ainda falando de projeto social de igreja, eu estava na fila desde 2017, pedindo, solicitando, um projeto maravilhoso da Igreja do Evangelho Quadrangular, chamado Projeto Margarida, que é um ônibus completo e equipado com mamógrafo. Então esse ônibus vai vir à nossa cidade no próximo dia 28. O deputado Stefano Aguiar me ajudou nessa demanda lá, faz parte do conselho da igreja, e vai ser muito importante a vinda desse ônibus, e eu explico por quê. Itaiandu está com o seu mamógrafo parado já há um bom tempo, problema de licitação, de manutenção, um mamógrafo já bem antigo. Itaiandu hoje consegue atender a demanda mais urgente da mamografia através do SUS, encaminhando para São Lourenço as pessoas de 50 a 69 anos. Essa é a demanda mais gritante. E aquelas pessoas que têm realmente, de fato, a necessidade de fazer, por pedido médico. Mas existe uma demanda grande de pessoas de 35 a 50 anos que o SUS não cobre hoje. E como o mamógrafo do município não está funcionando, esse projeto Margarida que nós estamos trazendo aqui da Igreja Quadrangular, nós conseguimos viabilizar, vai poder atender essa grande demanda. Vai ser no dia 28, na Praça Amador Guedes. Eu tenho certeza que será um grande dia a realização desse projeto Margarida. Por que projeto Margarida? Margarida Genaro, mãe do ex-deputado federal Antônio Genaro, presidente da Igreja Quadrangular em Minas Gerais, ela sempre foi uma grande atuante nesse sentido de saúde da mulher, e o projeto recebeu o nome dela como homenagem. Então estará na Praça Amador Guedes. Aqueles que têm interesse em fazer parte do exame da mamografia, procurar o PSF. Eu quis canalizar para o PSF para que seja feito de uma maneira bastante imparcial e que os técnicos, os enfermeiros, possam realmente direcionar aquelas pessoas que mais precisam, porque naturalmente o número de vagas será limitado. Então, mais uma vez, destacando aqui o trabalho das igrejas, Universal, Quadrangular e todas as outras que têm atuado para contribuir pelo bem da nossa sociedade. Comentando rapidamente aqui, com relação aos projetos que aqui tramitam, os vereadores fizeram comentários acerca desses projetos hoje. Eu, particularmente, tenho sido bastante cobrado nas ruas pela população, por funcionários públicos, com relação aos projetos, inclusive, não somente com relação ao concurso, mas os funcionários bastante interessados, pelo menos os que me procuram, bastante interessados na rápida aprovação desse projeto. E nós temos visto um trabalho realmente sério das comissões empenhados. Foi aberta várias oportunidades para que os munícipes, os funcionários pudessem participar dessas reuniões. Pouquíssimos participaram, mas o que importa é que a oportunidade lhes foi dada.
E agora, hoje nós vamos ler esse substitutivo, promover esse encontro das comissões que estão fazendo esse trabalho, e eu tenho certeza, muito em breve, nós teremos esses projetos aprovados aqui, com bastante êxito, porque eu sei que a nossa população espera bastante por isso. Sei que benefícios estão sendo concedidos à classe do funcionalismo da prefeitura, que eu ainda pretendo falar deles melhor nas próximas reuniões, sobretudo no dia da aprovação, mas a nossa administração trazendo grandes benefícios aos servidores públicos através desse projeto, inclusive, reparando salário, fazendo correções, e eu posso ver a classe servidora da prefeitura satisfeita como um todo. É claro que de forma individual uma ou outra questão deva ser discutida, mas eu acredito que como um todo esses projetos são muito importantes e eu espero muito pela realização do concurso público. Já tem bastante tempo que a nossa cidade não tem concurso público, né? Se não me falha a memória, o último foi feito lá em 2011 ou 2012, e a nossa situação, inclusive social, ela carece disso hoje. A nossa população espera por emprego. A nossa população, tem gente que está estudando por esse concurso público já há bastante tempo. Então, que realmente nós possamos contribuir nesse sentido. Como presidente da Câmara, estou trabalhando também em paralelo no primeiro concurso público da Câmara Municipal. É uma vontade de todos os vereadores, é um trabalho de todos os vereadores desde o início de 2017. Quantas reuniões tivemos aqui? Todos os vereadores empenhados para a realização do primeiro concurso público da história da Câmara Municipal. E hoje, como estou como presidente da Câmara, tenho trabalhado nisso. Em breve também vamos conversar com os vereadores para que possamos dar andamento nesse primeiro concurso público da história da Câmara de Tendu. Hoje é o que eu tinha para considerar. Quero agradecer a todos que nos ouviram, estão conosco, nos acompanhando até agora. Uma reunião bastante dinâmica, rápida e proveitosa nessa noite. Muito obrigado a todos. E passaremos agora à ordem do dia, com a leitura de uma emenda modificativa 001 de 2019, apresentada pelo vereador Jefferson Rubens da Costa, vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães, Paulo Henrique Pinto Monteiro e José Aldair Marinho, ao projeto de lei 030, de 15 de abril de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual de 2020 e da outras providências. O artigo 24 do projeto de lei número 30, de 15 de abril de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. Fica o Executivo, mediante decreto, autorizado a transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 até o limite de 15% e em créditos adicionais também no mesmo limite em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições mantida a estrutura programática, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de despesa, fontes de recurso. Assina o projeto Paulo Henrique Pinto Monteiro, Luiz Cláudio Barros Magalhães, Jefferson Rubens da Costa e José Aldair Marinho. Então, fica disponível a emenda para que os vereadores possam ter acesso, fazer os devidos estudos, tirarem as dúvidas junto das comissões aí, e na próxima segunda a gente vai discutir e deliberar. Primeira discussão e votação do projeto de lei 030 de 2019, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal, Sr. Evaldo Ribeiro de Barros, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LDO, de 2020 e da outras providências. Leitura dos pareceres. Parecer número 41 da Assessoria Jurídica. Trata-se de projeto de lei de diretrizes orçamentárias autografado pelo chefe do Poder Executivo, contemplando as metas e prioridades, assim como as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente da administração pública municipal. Quanto ao prazo para encaminhamento do projeto a este legislativo, o mesmo foi cumprido, observado, portanto, disposto no artigo 35, parágrafo 2º do ADCT, já que a legislação municipal não contempla prazo diverso, devendo subsumir os prazos para o orçamento da União, conforme pode-se extrair da interpretação da Lei Orgânica Municipal. Cumprida também a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica e artigo 165, caput da Constituição da República.
quanto à matéria versada no projeto, entendo ser a matéria pertinente, adequada para a LDO, qual seja, metas e prioridades da administração municipal para exercício subsequente, capítulo 2º. Orientação para elaboração da lei orçamentária anual, capítulo 4, disposições acerca da alteração da legislação tributária, capítulo 6, despesas de capital, capítulo 7, dispondo ainda sobre os gastos com pessoal, encargos sociais, projeto este acompanhado de seus respectivos quadros e anexos que contêm as metas e prioridades de forma especificada. Sugiro ainda, em observância ao disposto no artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar número 101/200, que seja realizada audiência pública para apresentação do projeto de LDO Comunidade Tanduense, prestigiando a participação popular e transparência nos termos da Lei Complementar 131 de 2009. O orçamento, malgrado, tem a natureza de lei ordinária em função do quórum simples para sua aprovação, segue uma tramitação especial nos termos do artigo 118 da Lei Orgânica e artigos 212 e seguintes, vigente no regimento interno da Casa Legislativa. Após parecer da douta Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, o projeto deverá ser posto em primeira votação em reunião plenária como item único da ordem do dia e de pauta desimpedida, conforme dispõe o artigo 212 do Regimento Interno. Nesta primeira discussão, os edis poderão se manifestar também acerca das emendas, acaso existam e, se aprovadas, serão incorporadas ao texto, retornando a matéria para a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos para proceder às adequações no texto no prazo de 5 dias, a rigor no artigo 215 do Regimento. Devolvido o projeto pela comissão, ou se inexistentes emendas, o projeto será posto em segunda discussão e votação nos termos do parágrafo único do artigo 215 e também, uma vez aprovado nessa segunda votação, deverá ser remetido ao CAID para sanção e promulgação. Por derradeiro, lembro que o projeto, uma vez aprovado, deverá ser devolvido ao Executivo para sanção, dentro do prazo assinalado no ato das disposições constitucionais transitórias na lei orgânica do município. À vista do exposto, ao parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto, pugnando por sua normal tramitação legislativa, cabe, todavia, ressaltar que o presente parecer de cunho orientativo e opinativo, não vinculando vereadores às comissões, às motivações e conclusões. Itanhandu, Passo do Legislativo, 7 de maio de 2019, assina Rafael Fernandes Guedes. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento e se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão de parecer pela sua constitucionalidade, legitimidade, técnica legislativa e no mérito estando de acordo com o projeto. Iniciando a primeira discussão e votação, como voto o vereador Éder? Aprovo. Como voto o vereador Beni? Aprovo. Vereador José Aldair? Senhor presidente, nesse momento eu gostaria também de falar sobre o projeto que se encontra em tramitação neste momento, em primeira votação. Gostaria também de falar um pouquinho sobre a emenda que nós, membros da Comissão de Orçamento, estamos propondo a esta casa para que o remanejamento do orçamento como um todo, da LOA, para o exercício seguinte, ele fique fixado em 15%. Nós fizemos estudo, elaboramos a nossa análise em conjunto, e verificando todas as possibilidades de planejamento, nós sabemos que o orçamento hoje é uma peça muito importante dentro do planejamento, seja da parte do Legislativo quanto do Executivo, e usando das prerrogativas que o vereador, que o legislador, que somos nós estamos aqui simplesmente para observar e fazer cumprir as determinadas legislações e colocar em prática aquilo que a Constituição, a partir de 88, trouxe para nós, como legisladores.
A lei de responsabilidade fiscal também, ela traz muitas novidades no qual o município precisa realmente fazer o seu planejamento, seu orçamento dentro daquilo de uma realidade mais próxima dentro daquilo que nós programamos. Que tínhamos o hábito em administrações passadas realmente de fazer uma coisa muito fictício, ou seja, fazer um orçamento super estimado, valores que já realmente não condizia com a realidade do município que viesse a adotar aquela matéria, aquele desejo ou de gasto ou de arrecadação. Se você arrecada, você tem previsão para poder gastar também. Então, o planejamento é essencial dentro da vida da gestão pública hoje mais moderna. Então, podemos dizer que nós estamos, assim, trabalhando dentro daquilo que o Legislativo exerce de sua prerrogativa. Ele está buscando para que os nossos técnicos da administração, seja ela de cima para baixo, ou seja, da União, do Estado e os municípios precisam sim começar a se adequar, e se encaixando e fazendo os seus planejamentos dentro daquela realidade que é possível. Então, hoje já acabou aquele orçamento superestimado, ou seja, buscando trabalhar dentro de uma realidade. Então, essa é a proposta na qual nós estamos encaminhando essa emenda. Queremos convidar os ilustres colegas vereadores, porque não é para agradar a vontade nós de vereador, e sim estamos trabalhando para que a população, aquilo que se planeja, seja realmente aquilo que se pretende construir e realizar. Esse é o desejo meu e da comissão na qual nós discutimos esse assunto, e gostaríamos de passar essa mensagem à nossa comunidade para que ela possa acompanhar essa votação, que é muito importante dentro da confiabilidade que nos deu para estarmos aqui representando. O voto. Sim, o meu voto é pela aprovação da primeira votação do orçamento. Vereador Rubinho. Corrigindo, da LDO. Zé Aldair, muito bem colocadas as suas palavras e aprovo o projeto. Luiz Cláudio, vereador. Eu vou reforçar, José, o que você está dizendo aí do ponto de vista que planejamento, organização e ações para o bem da população devem ser programadas, e o motivo dessa emenda, reduzindo esse percentual à discricionariedade do prefeito, eu entendo como uma maneira de termos um planejamento e uma execução das ações, né, mais concretas. A partir do momento que você traça uma ação e sabe que o recurso lá será necessário, não precisa tanto deixar 30% do orçamento à discricionariedade para mudar as ações a qualquer tempo. E, naturalmente, nós vamos, né, debater esse assunto novamente na comissão, vamos votar em segunda votação a LDO, mas eu acho que essa casa pode, né, contribuir com as administrações futuras, inclusive, porque o que nós vamos votar agora, o atual prefeito só vai usar por 1 ano. Então, eu acho que a gente dá uma grande contribuição para os próximos administradores de ter, sim, um orçamento onde ele o faça cumprir em prol da população e com planejamento melhor. Eu aprovo. Como vota o vereador Manuel Vicente? Aprovo. Vereador Paulo Henrique? Bem, também quero justificar o meu voto,
o que já foi bem feito pelo colega Zé Aldair, pelo Luiz também, que esclareceu bastante com relação à vontade da comissão, e que nós queremos também transparecer para os colegas vereadores que analisem esta emenda, que só tem a somar para o município, e sobretudo para os servidores e para os munícipes, pois participei ativamente dos estudos da LDO, participei da audiência pública, e quando apresentei a audiência com relação às prioridades e metas para o exercício 2020, nas ações nós detectamos que o município de Itanhandu, quando apresenta essas ações, pretende se tornar um município dos sonhos. E é o que realmente a gente quer, mas infelizmente não é a realidade do nosso município. Então, quando a gente apresenta uma LDO com diretrizes talvez impossíveis de acontecerem, nós estamos, entre aspas, enganando a população, porque quem lê acredita que tudo está aqui vai acontecer. E eu acho que nós temos que trabalhar com o pé no chão. O que de fato será possível? Né? Como que nós podemos realizar? O que é prioridade? Quando nós trabalhamos o orçamento, nós entendemos, e foi muito bem apresentado na audiência pública pelo Alexandre André dos Santos, da SF Consultoria Contábil, e ele diz, o orçamento é prioridade, não é para a gente sair colocando tudo que vai acontecer e o que a gente quer. Bom seria se tivesse dinheiro para realizar isso tudo. Né? Até foi bem esclarecido pelo colega Ferraz, das dificuldades que o país está passando. E dessa forma, nós não podemos colocar à torta e à direito tudo que vai acontecer, porque a gente sabe que não vai. Então, o que é prioridade? E assim nós colocamos. E dessa forma, nós trabalhamos com o pé no chão, com transparência com a população, e não impede de novas ações, de novas metas e prioridades surgirem e serem acrescidas dentro de um novo percentual com o pé no chão, né? E não com uma margem para poder se alterar tudo a qualquer momento, que fica uma bagunça, uma coisa é prioridade num dia, na outra já não é mais, depois volta a ser, causa um pouco de confusão. Então eu acho que precisa trabalhar com o pé no chão, e se aquilo realmente deixa de ser prioridade, uma nova surge, e dentro de um percentual mínimo é realizada essa alteração. Mas, em primeira votação, discussão e votação, o meu voto é pela aprovação da LDO. Vereador Sérgio Adriano Ferraz. Também sou a favor. Então, em primeira votação, o resultado foi unânime pela aprovação. Na semana que vem, a segunda discussão e votação da LDO. Não havendo mais vereador se manifestar, declaro a sessão encerrada, convocando a todos para a próxima sessão extraordinária, que se realizará já na sequência, com intervalo de 2 minutos. Só para desligar e ligar.